Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um capítulo no livro do Zhuangzi, que chama Águas de Outono. O capítulo Águas de Outono trata de algumas das nossas limitações, em geral, como seres humanos. Eu gosto muito porque para Zhuangzi, tanto em termos comparativos quanto em termos absolutos, enquanto o universo é eterno, o ser humano é limitado e vive se satisfazendo temporariamente com regrinhas que a gente cria para medir tudo isso que a gente enxerga. Mestre das exemplificações através de contos, fábulas e histórias extraordinárias, Zhuangzi ele coloca águas que correm em outono para falar sobre esse assunto. Vamos lá? Quando chega em outono, as águas começam a correr. Centenas de rios e pequenos riachos correm até o Rio Amarelo. A corrente, desimpedida, enche o Rio Amarelo, fazendo com que suas orlas submerjam, a ponto de nem os próprios animais que geralmente bebem a sua água consigam distinguir onde começa e onde termina o rio. Dessa forma, o Rio Amarelo fica muito contente, pois acredita que a beleza do mundo inteiro se encontra dentro de si mesmo. Seguindo a corrente, então, o rio viaja para o oeste até chegar ao Mar do Norte. Ao chegar, ele olha para o oceano e não consegue avistar o fim. Então sua expressão de satisfação muda, ele suspira e pensa consigo mesmo quão ele era parecido com um ditado popular na época, que dizia que de todas as razões e as teorias, nenhuma se compara às minhas, porque as minhas são as melhores. Antes, na verdade, o Rio Amarelo acreditava que, assim como esse ditado, ele era a maior água do mundo, ou o maior ajuntamento de águas que existia, e que dentro dele se concentrava toda a beleza da terra. Mas, diante da vastidão do oceano, o coração dele muda. Então ele diz que se ele não tivesse corrido até ali, talvez ele se enganaria eternamente e seria ridicularizado por todos. Então o oceano responde o Rio Amarelo e diz que, exatamente, a rã do poço não pode falar do oceano, ou nem com o oceano, porque ela está ali presa no seu lugar e desconhece completamente a vastidão do mundo. Da mesma forma, não dá para conversar sobre o inverno com um inseto de verão, porque ele tem poucos dias de vida, ele desconhece completamente a transição das diferentes estações do ano. Agora com você, Rio Amarelo, diz o oceano, que saiu de onde estava e depois de ver a magnitude do oceano reconhece a sua própria pequenez, com você dá para conversar sobre esses assuntos, sobre razões, sobre fatos. De todas as águas do mundo, querido ouvinte, o maior é o oceano. Mas o oceano, sabendo que as águas que correm da terra firme todas convergem em si, também não via nisso algo para se orgulhar, porque ele via que a sua existência só era possível por causa do céu e da terra. Assim como a montanha está para pedregulhos e pequenas rochas, o céu e a terra estavam para o oceano, segundo ele. Se você for comparar a vastidão do céu com a minha pequena profundidade, dizia, eu não sou nada além de um buraco de formiga. E as pessoas, então? Perguntou o Rio Amarelo enquanto conversava sobre a grandeza do oceano. Ah, no meio disso tudo, pessoas não passam de um pelo de cavalo. Tudo que os 5 grandes imperadores deixaram como herança, todas as lutas consequentes das grandes 3 dinastias, todo o trabalho e produto das mãos dos justos e amáveis, toda a colheita, as histórias, os amores, as guerras, tudo não passa de um grão de arroz, um pelo de camelo, um pequeno pedregulho e só. As pessoas se acham grandes porque desconhecem. Estão cativas à limitação do alcance dos próprios pensamentos e percepções. E é aqui que o Rio Amarelo pergunta, então, depois de pensar muito,
se ele poderia considerar então o céu e a terra como os maiores nisso tudo e a ponta de um pincel como a menor coisa que existia. A resposta do oceano? Claro que não. O grande problema está nas formas de medir tudo. Porque as medidas, na verdade, de tudo que existe são infinitas. O tempo não tem fim. A separação das coisas não obedece a leis óbvias e contínuas que a nossa mente humana gosta de criar. Então não dá para saber ao certo o começo e o fim, as extremidades da existência, nem razões de causas ou efeitos. Diante disso tudo, dizia o oceano para o rio, que sábio é aquele que entende a única constante do universo: transformação, movimento. Medir as coisas a partir de categorias como maior, menor, importante, inútil, grande, pequeno e por aí vai, não faz sentido nenhum, porque nada é um fim em si mesmo. Tudo acontece em relação ao todo e o todo se transforma infinitamente. Logo, o que está longe não está tão longe assim. E às vezes o que está do nosso lado repousa a universos de distância de nós. De vez em quando nós nos perdemos, por exemplo, na nossa própria grandeza assistida e idolatrada, quando tudo que falta, na verdade, é uma jornada para um pouco mais além de nós mesmos, para conseguir enxergar que de grande nós não temos nada. Ou temos, depende da régua que a gente está usando para se medir. Mas mesmo assim, é sempre bom lembrar, segundo o oceano, que toda régua tem extremidades finitas e elas são melhor usadas para quem desconhece do que o universo é feito. Tempo que passa rápido ou devagar, distância que é longa ou curta, coisas que são grandes ou pequenas, tudo isso são projeções das nossas limitações de entendimento. Mas por que então que a gente se limita, ouvinte do Bienal? Se você parar para prestar atenção, vai ver que o contentamento e o orgulho do rio duram tanto quanto a sua falta de conhecimento. A gente demarca bem os nossos limites justamente porque a gente desconhece o que está além de nós. Nós nos limitamos porque desconhecemos do que realmente somos feitos. A partir do vislumbre da vastidão do oceano, a mania de grandeza desaparece. Ele descobre que as águas de outono não convergiam nele mesmo. E assim, o rio não era o fim de todas as águas. Muito pelo contrário, todas elas davam para o oceano, inclusive ele mesmo. Oceano que também não acreditava ser o fim da linha de todas as coisas, mas só mais uma pequena parte no todo que vive em eterna transformação. A limitação, assim, vem de às vezes não considerarmos coisas que são indispensáveis. Agora, o que é que isso requer de nós? Eu acho muito sábio a gente tentar especular onde é que dá para ir daqui, já que a ignorância não é virtude e o conhecimento também não tem volta. O que dá para a gente fazer? Eu acho que um dos pontos centrais dessa história é compreender que o importante não é saber o começo e o fim de tudo. A questão é ter noção de onde você está vindo e para onde você vai. O rio, supondo que ele era onde todas as águas correntes convergiam, teve um certo contentamento e um certo orgulho. Mas esse contentamento é super temporal e limitado, ele dura muito pouco. Porque a felicidade de ninguém dura muito tempo quando ela é baseada numa ilusão. E nesse caldo de falsas pretensões sobre a própria existência, tudo que resta quando você se deparar com a realidade vai ser inevitavelmente ter um ego desinflado. Muitas vezes a gente se sente deslocado na vida e a gente não gosta disso. Mas talvez esse sentimento seja um dos mais naturais de todos. Eu tenho descoberto que o começo da liberdade é acreditar que eu não sou o centro do universo e que tudo que acontece comigo não para em mim. Eu não sou um ponto estático no meio do planeta onde a história da humanidade e dos seres vivos encontram significado e vida. Eu faço parte de uma realidade onde tudo o que passa por mim, entende? Tudo. Inclusive as dores, as injustiças, as mágoas. O sofrimento não precisa encontrar em mim o fim da linha nem o ponto de ebulição. Tudo passa. Passa por mim, mas passa. Se a gente manter a perspectiva de vida, de que
tudo que existe está num grande processo de transformação rumo a um ponto comum, que não é nós mesmos, a gente encontra o equilíbrio de uma vida com o propósito de seguir a ordem das coisas. E assim, esquecendo um pouco de nós mesmos, a gente para de querer canalizar tudo em nós e talvez a gente aceite melhor o rumo das águas, o rumo das coisas, o rumo da vida. Bom, esse foi mais um episódio do Bienal do Livro, um podcast sobre literatura chinesa. Espero que você tenha gostado. Se você tiver alguma dúvida, algo que você queira falar, pode entrar em contato comigo nas minhas redes sociais. O meu nome é Caleb Guerra e eu tô lá no Instagram, no @Bienal do Livro, para a gente poder conversar sobre esse universo que é o mundo literário chinês. Até a próxima.